Então, como eu pontuei para vocês, não adianta fazer todo aquele processo, tudo bonitinho, e deixar o documento jogado em qualquer canto. Porque se você fizer isso, aí você vai perder todo o seu trabalho. Então, nesse momento, a gente tem que trabalhar a preservação desse documento antecipadamente, preventivo. Então, você faz antes, você cuida antes, para não acontecer. Então, quais são os agentes que degradam o papel? Os elementos que foram usados na composição do papel, tipo fibras, tipos de colagem, até a tinta que foi usada vai degradando o papel. Por quê? Porque ele vai perdendo a sua cor. E aí você não consegue enxergar o que foi escrito. A luz, ela provoca o quê? O clareamento ou o escurecimento de alguns papéis. Tem papel que fica tão escuro que você não enxerga a tinta. Tem papel que a tinta vai sumindo. Você fala, mas como que isso aconteceu? Estava escrito aqui, agora eu não consigo ler o que está escrito. Que vai sumindo. É uma tinta que ela foi feita para ser usada naquele momento. Ninguém imaginou, talvez, na ocasião, que ia ser um documento que seria verificado tempos depois. Então, ele não foi criado assim. Hoje a gente sabe que tem formas de fazer esse papel durar mais, tem formas de fazer a tinta durar mais tempo. Por quê? Porque deu trabalho a questão da temperatura e da umidade. Então, eu vou colocar ele no local onde a temperatura e a umidade sejam adequados para não desgastar. Só que, antigamente, ninguém pensou nisso. Aí eu coloco em um canto fechado. E como está fechado, não vai ter problema. Só que a gente sabe que não é assim. Porque tem a questão da poeira, poluição, e aí a poeira vai sujando, vai deixando as folhas amarelas, como aquela imagem que eu mostrei para vocês. Olha como está amarelinho aquela pastinha. Pelo que você pode ver na foto, dá para entender que aquele papelzinho tinha um tonzinho meio azul, né? Ou talvez só um tonzinho branco. Se for branco, então imagina. Aquele papel era branco. Um dia ele foi branco, apenas escrito. Olha como que ele está. Além das bactérias, dos fungos e os insetos, aquilo lá, tudo puidinho ali, é que foram comidinhos, né? Os bichinhos andaram comendo o papelzinho. Ação humana. Pega o documento e coloca em qualquer canto, joga ali, ó. Foi manuseado inadequadamente. Então, assim, às vezes o homem também ajuda a estragar o papel. Porque ele joga em qualquer canto, amassa, vira as folhas de qualquer jeito, né? Guardou na pasta, mas a pasta ficou meio torta, aí o documento ficou torto também. Aí do ficar torto, ele amassou, aí não amassou, aquela parte que amassou dobrou tanto assim que a hora que você tirou já saiu o pedaço. Aí tem os desastres, que são o quê? Chuvas, ventos, né? Destelhou o arquivo. Tinha uma goteira, enchente, incêndios. Nossa, tanta coisa pode dar errado para estragar esse documento. Então a gente sempre tem que olhar isso. Quando se fala em guardar adequadamente esses documentos, a gente tem que entender que eles são de papel. E papel sofre com N ações, humanas e não humanas. Né? A natureza também não gosta muito de papel, parece, né? Ela olha para o papel, a água olha para o papel e fala assim, vou destruir você. Porque o papel não aguenta água. E a gente sabe disso. E aí, com o tempo é estragado. Imagina, um lugar úmido, o papel vai se deteriorando. Ou como a gente viu lá antigamente, lembra que a gente falou dos pergaminhos? Eles foram guardados em lugares inadequados, e aí quando tentaram abrir, tadinho, estava tudo coladinho, não conseguia abrir. Não dava para abrir. E aí o que aconteceu? Muita informação importante, a gente acredita, foi perdida, que a gente não sabia. Então é preciso o quê? Preservar isso. E a gente faz a preservação preventiva. Então a conservação preocupa-se em quê? Em recuperar os documentos já deteriorados, como aquele caso lá. Conservar. Eu vou pegar e vou tentar parar com o processo de deteriorização para a gente poder usar, continuar acessando aquele documento. Então, conservar isso. Vou parar com a degradação que está acontecendo. Vou usar todas as técnicas possíveis para parar com essa degradação. Já a preservação são medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que vão trabalhar direto ou indiretamente na preservação
Ou seja, a preservação é antes de estragar. A conservação é depois que ele já está judiadinho, eu vou fazer de tudo para tentar consertar ali o que der para manter ele. Então, conservar é manter, mesmo já estragadinho, mas eu vou manter para não estragar mais. A preservação é antes. Eu vou verificar o que eu posso fazer para não estragar, para não ficar todo puidinho. Então, eu faço antes. Então, é preventivo. Então, a preservação é preventivo. A conservação é tentar consertar o que já deu errado. Tá? Então, segundo Schelber, lembra que a gente já falou sobre ele? Há 2 fatores de degradação do papel: os intrínsecos e os extrínsecos. O que são os extrínsecos? Né? O que são intrínsecos? Vamos entender lá. Os fatores em si, intrínsecos, tá? São referentes à natureza do papel. Então, é relacionado ao processo industrial, à acidez, à alcalinidade, às tintas. Então, esses fatores aqui, não dá para fazer muita coisa, porque é referente à natureza do papel. O papel é feito de celulose, que passa por esse processo, esses papéis atuais, né? Os anteriores, ó, o papiro, era feito da planta. Então, esse não dá para você mexer. Agora, os fatores extrínsecos são relacionados ao quê? Ao ambiente físico, ao lugar onde esses documentos serão guardados. E aí, esse eu posso pensar, esse eu posso analisar e ver o que eu posso fazer para não acontecer a deteriorização desse papel. Então, pensar numa temperatura adequada, a umidade, a luz que entra, a qualidade do ar, tem a questão dos insetos, dos micro-organismos, dos roedores. Eu vou olhar tudo isso. Então, por que a gente está falando isso na preservação? Porque eu vou levar em consideração todos esses fatores para poder guardar esses documentos de forma adequada. Então, esse guardar que eu estou falando é colocar na pasta. O guardar que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou falando aqui é colocar na pasta, ok. Mas é o local onde essa pasta será colocada. O local onde esse arquivo será colocado. É isso que nós estamos falando, do ambiente físico. Porque não adianta eu fazer todo aquele processo. Olha bem, você sofreu lá, classificando, avaliando, classificando, ordenando, colocando tudo nas pastas, colocou na caixinha, fez todo aquele processo. Lindo! Olha, seu arquivo está impecável, todo lá, tudo. Usei ainda, eu fiz no computador uma planilhinha com todos os documentos que eu vou conseguir encontrar. A pasta tal tem isso, a pasta tal tem essa. Olha que legal, tudo lindo. Aí eu coloco no local que não é adequado. E aí todo esse processo, todo esse trabalho que eu tive, vai por água abaixo. Por quê? Porque o local que eu coloquei era um local que eu não havia prestado atenção e ele era um local que entrava muita luz, muito forte. Um ambiente que não tinha forro, era só, né, o telhado, e aí era um lugar muito quente, muita luz, muito calor. E aí quando eu fui olhar, os documentos estavam coisa tudo apagadinho, tudo ficando assim, deteriorando. Por quê? Porque eu não percebi que ele não era um local adequado para o armazenamento. Então a gente tem que olhar isso. Higienização, né? Treinamento dos funcionários para poder olhar esses ambientes, monitorar. Sempre tem que ir lá no arquivo e olhar. Por isso que a gente fala que não é morto. Não é arquivo morto, não é algo que você coloca lá e nunca mais vai olhar para ele. É algo que você coloca lá, mas você tem sempre que estar atualizando, mexendo. Ele tem que ser algo, ó, sempre. Eu posso não mexer naquela pasta específica de 15 anos atrás. Eu posso não mexer naquela pasta específica de 5 anos atrás. Mas tem que ser algo que eu sempre estou lá, porque eu estou colocando coisas novas lá. Tem que ser algo que eu estou sempre olhando. Então, o que vai fazer isso? Quem que tem que fazer esse papel? É a equipe de funcionários. São as pessoas que têm que saber a importância de preservar esse acervo. A importância de preservar essa documentação. Porque se alguma coisa acontecer com essa documentação, algo estragar, eu vou perder muita coisa. Porque isso aí tem uma importância tremenda. No primeiro momento, a importância dele, o valor dele é o quê? Administrativo. Depois disso, ele passa a ter um valor o quê? Histórico. Nós estamos falando do que é guardado, tá? Nós já estamos ali na fase do documento permanente, é o que fica, é o que é guardado. Aquele transitório ao longo do caminho a gente já descartou. Nós estamos falando do documento que fica.
aquele que precisa ser guardado. E aí eu vou ter que fazer o quê? Um treinamento. Eu vou ter que explicar para a equipe por que esse documento tem que ser guardado, por que ele tem que ser manuseado de forma adequada, com cuidado, tá? Não é porque o documento é mais recente, tem 5 anos, 6 anos só, que eu vou manusear de qualquer jeito. Eu tenho que ter um cuidado tanto com o documento mais recente, como com o documento mais antigo. Mesmo cuidado, que eu não posso colocar de qualquer jeito. Né? Então, alguns que, por exemplo, o livro caixa antigo, eles encadernaram, né, transformaram num livro para ficar mais fácil, era realmente um livro, porque assim, o quê? Dura mais tempo. Né? Então, há essas possibilidades. Uma forma o quê? Que aí entrou não a preservação, entrou a conservação. Porque como eu vi que estava estragando aquele documento, se os documentos estavam sendo estragados com o tempo, eu busquei uma forma de conservá-los. E aí o que eu fiz? Eu vi que aquele ambiente não era adequado. Estava muito calor. Então eu decidi o quê? Mudar o telhado. Tirei todo o arquivo de lá, né, todo o acervo, tirei de lá e mudei a sala. Não, vou fazer o contrário. Eu vou colocar coisas que não tem problema ficar ali no calor, né? Não tem problema nenhum. Eu troquei e coloquei numa sala mais fresquinha, um ambiente mais agradável, digamos assim, o arquivo, porque eu sei que naquele ambiente mais fresco, sem umidade, sem muito calor, um ambiente mais limpinho, um ambiente onde sempre vai ter alguém ali, ó, olhando e verificando para ver se não tem nada corroendo, estragando, fica melhor para organizar, fica melhor para acessar e não vai perder nada. Porque o principal é, depois de todo o trabalho que você teve para avaliar, para classificar, para ordenar, para colocar na caixa, para guardar, aí você colocou num ambiente que não é adequado, você perde tudo. Todo o trabalho que você realizou foi perdido. Todo aquele processo um a um que você passou para manter esse documento de forma adequada, porque você sabe da importância dele, seja importância probatória, seja importância histórica, a gente falou, ou até mesmo valor legal, foi por água abaixo porque você não cuidou dele de forma adequada, colocou em qualquer canto. Então, é um processo que tem que ser trabalhado junto. Não é pensar na conservação dele, que conservar é depois que já estragou. A gente tem que fazer um processo, por isso que a gente fala de preservação dos documentos, anterior. Eu tenho que preservar o documento, ou seja, eu tenho que criar métodos e maneiras de preservar esse documento antes de ele ser estragado. É preventivo. Não é consertar o que já deu errado. Eu posso fazer isso sim, agora que já deu, vou ter que consertar, né, gente? É claro. Já deu errado, vou fazer o conserto. Mas o ideal é que você trabalhe na prevenção. Você vai preservar pensando antes de que ele estrague. Então, eu já vou pensar no lugar adequado. Então, o meu arquivo físico tem que ser um local onde eu consiga colocar todo o meu documento de forma adequada, que ele não seja estragado ao longo do tempo, tá? Então, assim, se você lembrar, tem uma cena de um filme, que é o Código da Vinci, que mostra o personagem principal em um museu, um acervo, que ele entra, e aí ele vai manusear um livro. E ao manusear o livro é tão antigo, ele é um livro tão importante para a história, que ele tem que ser manuseado com todo cuidado. Né? Ele pega até uma pinça para virar folha, mas não pode nem usar as mãos, porque a mão soa, tem esse contato. É uma folhinha tão suave. Então aquilo lá representa a importância que você tem que ter e o cuidado que você tem que ter ao manusear documentos. Tem gente que cuida das coisas assim, ó, de qualquer jeito. Não lida, né? Joga em qualquer canto. E quando se fala em arquivo permanente a gente está falando, ó, aquilo que tem que ficar guardado, você não pode tratar de qualquer jeito, porque senão você vai perder todo esse documento e você vai perder uma grande parte, porque nós estamos falando que uma grande parte do arquivo permanente é histórico, nós estamos realmente perdendo uma grande parte da nossa história, da história da nossa sociedade, da história da nossa nação. Você não pode jogar fora por total descuido. Isso nós estamos falando das ações humanas, tá? Porque são os homens que vão cuidar desse local físico.
se eles não cuidarem adequadamente, como que esse arquivo vai continuar existindo? Ele vai se deteriorar com o tempo.